E aí, galera, o Vasco segue se reformulando para a temporada de 2023, né? Já trouxe sete contratações, né, para a temporada. O Vasco que esse ano vem tentando aí chegar mais longe no Campeonato Carioca. Há muitos anos o Vasco não consegue vencer um título, né? O Vasco fica nessa de sobe e desce para a Série B, né? Mas desta vez parece que o Vasco vai engrenar, né? Depois que a SAF assumiu, o Vasco tem tido um pouco mais de responsabilidade, tem feito contratações aí pontuais, né, que pode muito ajudar no Vasco na temporada, né? O próprio Léo Pelé, jogador jovem, vindo do São Paulo. Temos outros jogadores também, o Pedro Raul, que foi destaque no futebol brasileiro em 2022 e chega em 2023 para disputar as principais competições que o Vasco vai disputar, né? Só Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? O Vasco aí, quem sabe, no próximo ano vai conseguir disputar outras competições, como Sul-Americana, quem sabe, né? Quem sabe o Vasco também consiga uma vaguinha na Copa Sul-Americana também, que é importante também o Vasco disputar competições internacionais. E bora acompanhar aqui mais um vídeo do Sport Center falando tudo sobre o time do Vasco. Novos nomes não param de chegar, o que deixa o torcedor vascaíno animado. O setor que mais recebeu reforços foi a defesa. 2 laterais já chegaram. Na esquerda, Lucas Piton. Na direita, Pumita Rodrigues. 2 zagueiros também foram contratados. Robson Bambu chegou por empréstimo de 1 ano, veio do Nice, da França. E Léo, que deixou o São Paulo e assinou por 3 anos com o time carioca. Estou muito contente. Acho que dá para ver no meu rosto a alegria que eu tô. Sorriso de um Léo, que até pouco tempo era chamado de Léo Pelé, pela semelhança com o rei. Quando eu falo que eu quero ser chamado só de Léo, é pelo peso que o Pelé é único, né? Eu queria tirar esse peso de cima de mim, de um atleta que é único tanto no futebol brasileiro, tanto mundialmente falando. E esse dia foi que vai ficar marcado. Quando ele chegou, ele não deu nenhuma palavra. Olharam pra ele, olharam pra mim e começaram a rir, sabe? Aí falou, esse menino é meu filho, cara. Então, assim, ele brincou comigo e aquilo ali ficou marcado pra sempre. Vai ficar marcado pra sempre na minha história. Léo começou a carreira como lateral esquerdo. Com Fernando Diniz, no São Paulo, foi deslocado pra zaga. Deu certo. Eu posso ajudar em todas as posições que o professor achar que eu tenho condições de jogar. Mas a posição que me contratou e que me trouxe até aqui foi jogar de zagueiro pela esquerda. O clube que terminou a Série B apenas com a 9ª melhor defesa, com 36 gols sofridos, começou a arrumar a casa pelos fundos. Além de seguir de olho no mercado em nomes de várias posições, a prioridade agora é trazer um goleiro. Ivan, do Corinthians, está no radar. O clube renovou com House, cria do Vasco, até março de 2024. Thiago Rodrigues tinha renovação automática e está cumprindo a mesma. Começar o ano arrumando a defesa traz confiança para encarar o que vem pela frente. A gente sabe que um time, né, sólido, ele tem que ter uma defesa sólida. Então a gente está chegando para ajudar já os que estavam aqui, né, os atletas que já fizeram esse trabalho, né, de colocar o Vasco no lugar que ele merece estar, né, e cada um respeitando e buscando lutar por a sua posição. A gente mostra então as contratações do Vasco para essa temporada. Até aqui o Maurício Barbieri veio sem custos, o treinador, o De Luca também sem custos. Aí o Léo Pelé custou 16 milhões, Lucas Piton 16,6 milhões, Pedro Raul 10 milhões e meio, Puma Rodrigues 10,7 milhões e o Robson Bambu chega por empréstimo ao Vasco. A negociação está muito avançada com o Orelhano e, se confirmar, é claro que a gente também coloca para vocês nesta lista. Até aqui, André Kfouri, gosta de todos esses reforços do Vasco, a começar com o Barbieri? Sim, gosto da escolha do técnico. Acho que para esse momento de projeto do Vasco, o Barbieri é o treinador certo. A gente sempre volta a um ponto que foi comentado em relação ao que o Botafogo fez, desde que também virou SAF, com um proprietário do departamento de futebol.
Se as coisas andarem bem para o Vasco e o Vasco voltar a disputar os principais títulos aqui no futebol brasileiro e sul-americano, muito provavelmente o Maurício Barbieri não vai ser o treinador, porque isso vai acontecer daqui a algum tempo. É um projeto que tem fases. Para o momento, assim como acontece no Botafogo em relação ao Luiz Castro, que começou cheio de dúvidas, gente queria que ele fosse embora ao longo do ano passado, e ele terminou o ano mostrando que era a pessoa certa para este momento no Botafogo. Eu entendo que o Barbieri é o treinador certo para este momento, para essa etapa no Vasco da Gama. Gosto da forma como ele monta seus times, gosto das entrevistas dele a respeito de futebol. Não acho que ele é um treinador que não erra, porque às vezes as pessoas acham, se você elogia um técnico, as pessoas entendem que você acha que ele nunca erra, que ele está sempre certo. Não, todos os treinadores erram e acertam. O Barbieri não é diferente, mas eu gosto da forma como ele entende o jogo de futebol. Acho que a oportunidade dada a ele no Vasco é uma oportunidade merecida. E gosto do mercado que o Vasco vem fazendo na constituição de um elenco de Série A e que pretende ser grande, pretende não só, evidentemente, permanecer na primeira divisão, mas disputá-la, poder ter a ambição de conquistá-la, não só o Campeonato Brasileiro da Série A, mas as outras competições também. Mas para esse momento, o mercado do Vasco mostra que é uma equipe que está sendo preparada para daqui a algum tempo chegar a esse nível. No momento, as ambições do Vasco são outras. Pedro Raul poderia estar em qualquer outro clube. Sim. Foi um bom movimento que o Vasco fez e talvez o Vasco tenha tido até sorte no sentido de o papel que ele faz, o papel que ele ocupa já estar preenchido em algumas outras grandes equipes brasileiras. Sim. E aí, na concorrência por esse jogador, o Vasco ter conseguido aproveitar muito bem essa oportunidade. Eu considero que foi isso que aconteceu. Os demais jogadores são todos de bom nível. O Léo é um jogador promissor. Sim. Não vamos mais chamá-lo de Pelé porque ele não quer, mas eu não acho que ele vai conseguir esse objetivo. Mas não, aqui não vamos mais. Aqui A não gente vamos mais, vai tentar. Não vamos mais. Vamos ajudá-lo aqui, mas acho que é um jogador promissor. Acho que o São Paulo não deveria ter permitido a saída dele, já que nós estamos tratando desse jogador. E o Vasco vai se reforçando em quantidade e em qualidade para esse momento que está chegando. Ô Fábio, pensando no Vasco, né, que chega para uma Série A, eu queria que você falasse se todos esses nomes, eles precisavam ser feitos realmente no time do Vasco e o que seria uma boa Série A para o Vasco. Qual colocação, assim, você fala, olha, tá tudo certo, é isso aí, era o que precisava fazer? Então, Marcela, a Série B do Vasco foi complicada, Foi. né? E a gente falou muito sobre isso aqui, né? Que o Vasco, ele subiu muito pela força de São Januário, né? Então, o Vasco, o torcedor empurrou em muitos momentos o Vasco, mesmo tendo atuações abaixo do que se era esperado. Então, assim, é realmente uma reformulação, né? Seja administrativa, né? Mudando de associação para clube-empresa, trazendo um treinador, como o André falou, já acostumado também a isso. O Barbieri trabalhou no Red Bull e era um clube-empresa, então a gestão do dia a dia, ela é também diferente. E o Vasco tinha muitos problemas, né? A gente falava que o Vasco tinha problemas em quase todas as posições, imaginando-se uma Série A. Então, eu também gosto das contratações, né? O Bambu não teve muito bem no Corinthians, mas a gente sabe que é um jogador que tem a sua qualidade. O Léo também é jovem, tem potencial, o Piton que está chegando, o Pedro Raul na frente, o Vasco deve se movimentar também para outras posições. Eu acho que o torcedor queria uma expectativa, mas ele também sabe que ainda não é um time pronto para brigar, por exemplo, por posições muito lá em cima do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca é um campeonato diferente, os times colocam outros objetivos, né? O Flamengo, por exemplo, tem a questão do Mundial de Clubes, o Fluminense também pode olhar um pouquinho mais para frente. Então, o Campeonato Carioca, ele é um pouco mais acessível. Mas no Brasileiro, o torcedor tem que entender que é um time em reformulação, é um time que precisa de um tempo para adaptação de alguns jogadores, mas perto do que o Vasco tinha no ano passado, essas peças... Galera, isso aí que o Fábio Luciano falou, né? O Vasco está em momento de reformulação, então o torcedor tem que ter calma, pés no chão, né? Porque a equipe vai se formando aos poucos, né? E isso daí vai ser pouco a pouco, não adianta que o Vasco vai brigar, não vai sair brigando assim, vencendo Libertadores, vencendo Copa do Brasil, Brasileirão assim de uma hora para outra. Isso daí é tudo planejamento, para daqui a 3, 4 anos o Vasco começar a colher frutos aí desse bom trabalho que a SAF fizer, né? Porque o trabalho que a SAF está fazendo agora, de reformulação, vai refletir lá na frente. Não adianta agora a SAF, primeiramente, a SAF ela não vai gastar mais do que ela recebe. Então ela não vai sair contratando
medalhões, jogadores caros, tem que fazer do jeito que está fazendo, trazendo jogadores pontuais, jogadores jovens, jogadores que podem somar com a equipe. Não adianta você trazer um jogador de 35 anos, 38 anos, falando, ele jogou 10 anos atrás, ele jogou bem em clube X, clube Y. Não adianta, ele jogou 10 anos atrás. Aí você falou bem, 10 anos atrás. O que importa é agora. Então o Vasco está fazendo certíssimo, contratando jogadores que vêm jogando bem em seus clubes e pode muito agregar ao futebol do Vasco nessa temporada de 2023. É uma temporada muito boa, que vai dar ânimo ao Vasco nas próximas competições. É também o Campeonato Carioca. Se o Vasco conseguir fazer um bom Campeonato Carioca, conseguir chegar numa final ou até mesmo vencer o Campeonato Carioca, eu não vejo que seja impossível, já que as outras equipes aí, que é um pouco mais forte que o Vasco, de Flamengo, Fluminense, estão focados em outras competições. O Fluminense focado aí na Libertadores, que vai chegar pela frente, o Flamengo focado no Mundial de Clubes, na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana. Então, com isso, o time do Vasco pode ter uma brecha para poder chegar bem nessas competições, né? Jogadores tem, mas para o Campeonato Brasileiro, acredito que o Vasco vai brigar, pelo menos eu acredito, entre o oitavo, sétimo, né? E quem sabe pode conseguir fisgar uma vaguinha na próxima edição da Libertadores. Galera, esse é o vídeo do nosso canal, e se você confia aí que o Vasco vai conseguir fazer uma boa temporada, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.